bem sabem, não é à toa que o nome do programa é Mil e Uma Tretas, porque aqui é um espaço seguro e aberto pra gente falar sobre as mil e uma tretas da maternidade. Então vamos ser sinceras, antes da maternidade atravessar as nossas vidas, o que a gente mais escuta é sobre o milagre da vida, sobre o cheirinho do neném, sobre a bênção que é ser mãe, mas pouca gente te avisa que em muitos momentos, vários aliás, você vai querer chorar no banho, porque não lembra a última vez que teve uns 5 minutinhos de silêncio. O tal do instinto materno, ele entra meio que em modo avião e tá tudo bem. A verdade é que ser mãe é uma das experiências mais intensas, lindas e caóticas que existem, mas está longe de vir com um manual de instruções na prática ou com aqueles letreiros que falam quebra aqui em caso de emergência. Por isso que falar real sobre maternidade antes de qualquer coisa é um ato de afeto e acolhimento para tantas mulheres que decidem escolher esse caminho. Por isso, no episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre o que a gente pouco vê no post de Dia das Mães. O que ninguém te conta sobre a maternidade. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para esse episódio sincerão, nós contamos com a presença da nossa maravilhosa plateia Mil e Uma, com duas convidadas incríveis e grandes atrizes, a mãe do Rael, Isis Valverde, a mãe do Pedro e do Antônio, Juliana Paz. A gente tá chique. Chiquérrima hoje. Pode falar chique, acho que é errado, mas eu gosto de falar chiquérrima. Vocês são chiquíssimas. Gente, Quanto olha tempo só. a gente tenta. Conseguimos, né, menina? Não, e as duas juntas, assim. Não, eu achei que Isis não ia vir. Eu achei que... Não, quando eu cheguei... E você achou que eu não viesse. Aí eu falei, ela não vem. Fiquei feliz Ela já que tá no você... avião? E teve um apagão. E teve um apagão. Antes de apagão. começar, pra celebrar, mas eu fiquei muito feliz que a gente finalmente conseguiu. Eba, É difícil também. conciliar essas agendas, E né? pra escolher um tema pra vocês duas? A gente passou por um tema A gente- genérico, pra gente é falar isso. um Vamos pouco. pegar um negócio Tudo. que dá Eu pra acho que é tudo. isso. Que tinha que ser entendeu? genérico mesmo, porque a gente, né, temos filhos de idades diferentes Sim. e realmente já Contextos passamos por totalmente tudo diferentes. isso. É. Vocês se lembram do primeiro positivo? Como é que foi a sensação? Tipo assim, o que passou assim na cabeça de Fala, vocês? Juliana. Fala, Juliana. Eu tô igual a Fernanda. Claro que eu lembro. Vai, Celton. Foi programado, Ju? Foi muito programado. Eu tava querendo muito ser mãe. Eu lembro que eu esperei terminar um projeto, assim, que fosse grande, e foi logo depois de Caminho das Índias. Foi. E aí eu falei, bom, exposição máxima. Não tem Você pra casou. onde? Eu tinha acabado de casar. É. Aí fomos pra Índia, gravamos, fiz a Dançou novela até morrer. inteira, dançamos até Nossa. se acabar. E aí eu falei, bom, não pode ter momento melhor, porque agora que eu tive tão exposta, um momento pra eu me recolher um pouco. E aí foi assim, foi um mesinho e foi bem rápido. Engravidou no primeiro mês. Engravidei no primeiro mês. E aí eu lembro que foi teste de farmácia mesmo. Alegria pura, então. Alegria pura. Fiz o teste sozinha, de manhã, em casa. E aí esperei Dudu chegar, e quando ele chegou, eu mostrei o teste pra ele. Foi aquela pulação na cama. Mas de o cara. chãozinho não abriu, não deu um... Cara, não, eu já estava querendo muito. Eu já estava querendo antes da gente finalizar as gravações. Já era uma meta, assim, sabe? Quando terminarmos as gravações. O que é eu raríssimo, né? Você faz É. né, a meta e na primeira... O que a gente ouve muito aqui, são muitos relatos que a gente não controla, Sim. né? Então você já vai... Você passa a vida tentando prevenir. Aí quando você fala, agora eu tô pronta, você quer que aconteça amanhã. Tem no seu muitas caso, amigas que aconteceu passaram mesmo. por isso. Eu dei É. sorte nesse aspecto, sim. Super. Foi a mesma coisa em relação a velocidade foi a mesma. Mas eu tive um momento que a Tayla falou um pouco de Do pânico. Eu E quis agora? quis muito. É a mesma coisa, parecida a história, que a reação final foi diferente. E eu acredito nisso, da maternidade singular, independente da idade, Ju. Uhum. Eu acho que cada mãe é uma mãe, cada filho, a relação de mãe e filho é uma. As decisões também são diferentes. Então, Quantos anos você tinha? Desculpa. 31. 31. 30 para 31. E aí, também. eu peguei e falei, vou engravidar. Decidi. Isso foi a primeira coisa que é muito legal, né? Quando você fala, quero ter um filho. E aí você vai, né? Não é um susto. É uma decisão. É uma decisão. antes de tudo, né? Quando eu falei, não é surpresa. eu falei, temos um tempo, porque eu tinha acabado com o trabalho também, a gente tem isso, né? E eu dei aquela calmada, eu falei, cara, vai chegar um próximo trabalho. Eu já sabia até qual que era um próximo. Aí eu falei, a gente tem um período de tentar ter um filho. Cara,
E eu não sabia, assim, sabe quando você meio que fala uma coisa, mas você esquece? Você acha mesmo que vai demorar? Porque todo mundo fala, demora muito, imagina. E aí, eu não comia carne na época. Era all, assim, não comia. E eu cheguei em São Paulo para fazer um trabalho. A Tina, uma amiga minha, tava no trabalho comigo e eu tava, assim, com desejo. Eu falei, queria comer um hambúrguer. Aí ela olhando pra mim, assim, ela começou a olhar, assim, ela mais velha. Hambúrguer vegano? É, hambúrguer real, carne. Comecei a comer a carne, ela falou assim, você tá grávida. Ah, deu outro dia. Aí eu falei, não tô. Aí foi a hora que me deu medo. Aí no dia seguinte de manhã, ela apareceu no meu apartamento lá no hotel com um teste de gravidez, assim, ó. Eu falei, cara, tá muito sacana. Entrei no banheiro sozinha também, aquele momento solidão. Aquele momento que é nosso, né? Que é solitude. É. E aí, fiz o teste. Cara, deu positivo, amiga. Eu comecei a chorar. Porque eu falei que eu não estava preparada para ser mãe, que eu não ia conseguir cuidar da criança. Que eu não ia conseguir, como é que a criança ia sair. Aí me deu um desespero. A minha mãe falou, como que você descobre que tá grávida? Quer descobrir como é que a criança vai sair? A criança nem cresceu aí, 9 meses. Eu acho que esse medo, eu compartilho, assim. Como que sai? Gente. Como entra é fácil, né, gente? Agora, pra sair, realmente dá um desespero. Você fala, como é que vai ser? Esse momento eu tive medo também, muito. Aproveitando isso que a gente falou aqui, né? Porque era literalmente a próxima pergunta e foi muito perfeita, a gente tá muito conectados. Sobre a solitude, né? Sobre essa solidão, né? Em que momento que vocês perceberam o quanto a maternidade é solitária. Né? É solitária, mesmo. tipo assim, porque né? Independente do redor. É um processo único nosso, mãe, mulher. Em que momento que foi, tipo assim, uou, isso é muito solitário? Tipo, qual vocês lembram, assim, desse... Eu lembro de muitos momentos, assim. Muitos momentos. Tanto na gravidez, quanto depois. Eu posso destacar 2 momentos, assim. Enquanto eu estava grávida e com a barriga muito grande, eu acho que o Dudu não soube lidar muito bem com aquele shape diferente. Sério. Total, muito comum, muito Sério, comum. E ele não me tocava muito. Ai, meu Deus. Então a gente vê aquela coisa nos filmes, assim, do cara beijando a barriga, né? Falando com a barriga. Eu sonhava com aquilo também. Com aqueles momentos de estar deitado. A romantização. Ele tinha uma coisa como se eu estivesse numa redoma e que ele não... Sagrada. Que ele não podia me tocar. Eu não estou me referindo só a sexo, não. De maneira geral. Assim, era um cuidado, Uau. era uma coisa de não encostar muito. E eu louca para ele pegar mesmo, mexer na minha barriga. Até quando eu sentia mexer, eu falei, vem sentir, vem botar a mão. E ele, com medo. Marinheiro de primeira viagem também. Sim. Segundo foi diferente, Ju? O segundo foi bem diferente. Ai, que bem bom. diferente. Então eu me sentia muito sozinha, né, ao sentir as transformações do meu corpo, com a minha libido, existia uma solidão ali também, porque o cara não sabia como lidar com aquilo. A segunda foi bem diferente. Depois, o segundo momento de solidão, que eu acho que foi a vez que eu vislumbrei o que pode ser o blues pós-parto, né? Que é o que a gente chama de... Eu não vivi uma depressão pós-parto, mas eu tive um dia em que eu cheguei do banho com o Pedro, coloquei ele no berço, eu tinha botado para rotar, coloquei ele no berço e a ficha caiu. Que eu não estava sozinha no mundo mais. Que aquela pessoa apartada de mim era responsável pela minha felicidade, a minha alegria, A gente é muito sozinho quando você vive a vida, né? Você é responsável pelas suas experiências, você é responsável pelas suas expectativas, pelo que a vida traz e leva de você. Mas quando você tem um filho, tudo o que acontecer com ele diz respeito à sua alegria, diz respeito às suas responsabilidades. Então, quando caiu essa ficha de que, caramba, agora aquele ser que vai ter outras escolhas, que não está mais dentro de mim, está fora de mim, é responsável pela minha vida inteira, deu muito medo e muita solidão. Porque eu acho que eu não conseguia nem explicar direito esse sentimento. E eu fiquei triste nesse dia. E você nunca tinha ouvido falar nada parecido da boca de ninguém, né? Não. Não, essa coisa
sei lá, não tinha muita literatura, não se falava muito sobre isso. Quantos tudo. anos o Pedro tem já? Pedro vai fazer 15. O impacto, ninguém prepara a gente. A cara das... Pedro vai fazer 15, tá? Ele tá do meu tamanho. Ele tá com. Falando Deus. super... Não, encontrei com eles na praia. Ele, pô, mãe, eu vou lá ser pai. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Aí ela, o tempo voou, né? Eu falei, não, gente, volta. Rapidinho. Ele tá enorme, enorme. Um homenzinho. Passada, Cara, tá chocada, 15 chocada. e o Antônio 12. Eu tive uma gravidez muito maravilhosa, senti pouco. Mas quando a minha filha chegou, e olha que a gente já, 15 anos atrás, a gente não falava de puerpério, falava pouquíssimo de baby blues, né? Era muito, tinha menos recurso, menos informação, menos ferramenta. Hoje, né, minha filha tem 4, eu já ouvia falar disso tudo, já tinha 1000 depoimentos na internet, e ainda assim, na hora que acontece com você, você fala, isso nunca mais vai passar, será? Eu acho que a gente nunca vai estar, não importa o quanto a gente leia e fale, estude, preparado para o real impacto da chegada da criança. Como E foi das pra fases, assim, o que eu acho que cada fase é uma maternidade diferente. E é mesmo. É o que Com eu tô certeza. percebendo. Por exemplo, a Ju tá numa agora com 15. É. Eu tô com o Rael que vai fazer 7. E toda vez que ele mudava de fase, né, de recém-nascido para bebê, de bebê para criança, de criança para menino, daqui a pouco de menino para pré-adolescente, e depois de pré. Então assim, eu mudo junto, eu tô toda arrepiada. Então assim, isso já é também, já dá um desespero, mas você falou sobre solidão, né? Esse primeiro momento que a Ju traz, né? Então, Que você fala, fudeu. vou Que falar eu uma faço coisa agora? muito Não louca sei para lidar com você. isso. Como é que é? Que eu realizando aqui, ela falando e pensando em solidão da maternidade, um momento que você se sente totalmente sozinha, eu acabei realizando que eu não estava sozinha, mas eu só reconheço hoje, né? A minha mãe fala uma coisa que é muito engraçada não, meio trágica, né? Eu sempre vejo um pouco de comédia na tragédia de vez em quando. Mas é mesmo. Ela fala que você tem 2 momentos de solidão na sua vida, o momento que você nasce e o momento que você morre. E ninguém vai poder fazer isso por você. Você vai estar sozinho. E realmente ele estava sozinho nascendo, só que eu também estava sozinha. Então, por que não a gente estava junto, né? Então, naquele momento, hoje, realizando, eu não estava sozinha, eu estava com meu filho. Mas era um desconhecido para mim. Então, na minha cabeça, eu estava sozinha. No momento do meu parto, eu tive um parto de 15 horas, um parto normal lindo, tá, gente? Teria um filho normal de novo, lindamente. Tô falando de 15 horas de parto, desde que a bolsa estourou, eu voltei a dormir. Eu sou assim, estourou a bolsa, vou dormir um pouco, tava com dor. Não tenho esse medo de parir normal, nunca tive. Sempre achei que a mulher tem esse lugar de trazer a vida, tem esse lugar do parto. A gente nasceu para isso. Que delícia. Você não sentiu Então- dor logo assim que a bolsa estourou? Não, eu dormi. Você tá brincando. De 5 a 7 da manhã. Gente, que delícia. Dormi. Falei, vou dormir, porque daqui a pouco eu tenho que levantar para parir essa criança, eu vou dormir. Deitei e dormi. Mas e aí, você dilatou rápido, então? Cheguei com 3 no hospital. Eu já fui meio de 4, assim, no carro. E sem dor? Com uma dor, mas aí normal. Você esquece Não depois. sente Edu. dor, não, né? Sinto, para. Lógico que eu sinto. E aí, Não, nesse- porque tem mulheres que têm um limiar de dor diferente, né? Claro, eu, todo mundo, mas eu né? acho que eu no você meio centímetro tava doendo. Eu tava morrendo de Eu dor. cheguei no hospital achando que eu tava parindo, eu tinha um de dilatação. Tipo isso. Ela falou, linda, E aí, eu tava Eu falei que mo- queria ter parto normal a vida inteira. A vida inteira. Cheguei no hospital com 2 centímetros, eu peguei a mão da médica e falei, tira! Acorda! mas é normal, vou te falar. Primeira coisa é que eu trabalhei durante a gravidez inteira a minha cabeça. E você fez yoga também, né? Eu fiz yoga, eu fiz bola, eu fiz sugador, não sei o que suga, que bota, que não sei o que Aham. levanta, que senta. Eu assisti muitos vídeos, filme, tudo que fosse ao meu alcance, eu fiz. Conversei, tudo. Eu sabia que eu ia sentir dor. Então, é como se eu preparasse para sentir a dor. E, obviamente, uma hora que eu falei, tira! Não aguentei. Eu falei, bota o negócio! Porque eu fiquei sem nada. Até próximo de parir. Porque falam que até os 7 centímetros, 8, não é bom você botar nada. É. Porque você atrapalha o neném de passar. Então, quando me deu o pânico, que foi essa hora, ela falou, tá 8. Eu falei, você vai aplicar agora. Aí ela foi lá e botou um pouquinho. Aham. Mas eu andava. Eu andava Sei. pelo quarto. Só que quando ela botou, eu ainda dormi. 30 minutos. Mas tu dorme é benção, hein? Gente, Eu dormi. Mas esse dia foi o dia que eu estive mais sozinha. Tinham várias pessoas na sala. Não muitas, né? Mas algumas pessoas. Era uma sala escurinha, confortável. Também tem isso. A luz, tudo Aham. influencia.
Sim. E aí, eu falei, meu Deus, eu tô sozinha. Eu tô sozinha. E na hora que ela falou assim, bota a mão aqui. Gente, eu nunca mais esqueci disso. Aí eu botei a mão assim, eu senti um cabelo. E ele já tava saindo. Ela falou assim, é o cabelo do seu filho. Essa hora, sumiu todo mundo assim na minha frente. Eu falei, eu vou ter que botar ele no mundo. E só depende de mim. Menina, eu fui agarrando num pano e fui subindo. E quando eu olhei, eu tava de cócoras, nem lembrava de nada. Foi um vídeo que eu vi depois. E eu fiz uma força, eu lembro do médico, vai. E saiu aquela criança e botaram aquela criança no meu colo. E aí? Eu parei de ficar sozinha. Mas o momento de solidão foi esse. Parou de ficar sozinha? Nesse Porque momento. pra mim ali foi quando eu fui me a plateia Nesse também momento. concordou. A partir dali que eu fui esbarrando com a nesse solidão momento. em vários Eu cantos. também. Cara, ali Cara. passou. Naquele segundo passou. Eu falei, consegui. Eu consegui, porque aí você volta pra realidade. Aí você vê as pessoas bem, vi minha mãe. Porque não depende mais de você, tá fora já. Agora eu posso botar no colo dela. Ah, sim, deu medo. É bom ter mãe, é bom quando a gente pode contar com mãe, né? Não é? É bom demais. Eu tive um parto bem traumático, assim, nesse Sério, Ju? sentido. Porque é como se eu tivesse tido um parto duplo. Eu acho legal dividir, eu vou chegar no fim da história, porque eu, enfim, trabalhei bastante para ter um parto natural, um parto normal. As coisas que estavam ao meu alcance na época. E foi, bolsa estourou, Dudu pula da cama, vamos para a maternidade. Na hora eu comecei a dilatar. Então, assim, foi rápido. Minha bolsa estourou às 7 da manhã. Às 11 da manhã, eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Pô, muito rápido. Foi bem Muito! rápido. Muito rápido. Bem rápido. 4 horas. Do Foi igual- Pedro ou Parto do peixe. Do Pedro. Que eu ia chamar o o meu famoso foi parto assim. peixe. É, O meu foi assim. mas escuta, olha que... Não, já vai ter uma reviravolta. Tô esperando E por aí ela. eu falei, caramba, claro, de 7 da manhã às 11 eu tava sentindo muita dor. Todo o processo foi dolorido, mas vamos lá, era o que eu queria. A hora que eu pedi pra ela, tira esses mil, eu tava com 8. E ela falou, você já tá com 8, É vamos, isso, vamos mandou. nessa. Agora eu vou dar um pouquinho... Eu já tava plugada, né, com o anestésico, com acesso. Eu tava com acesso. E aí um pouquinho de anestesia, vamos lá. Vamos pra sala de parto e agora. Ai. Força. Nada. Força. Nada. E aí começamos a aferir o batimento dele e começou Coraçãozinho. a mudar o batimento. E ela falou assim, Ju, a minha médica maravilhosa, falou, Ju, tá demorando muito, você já tá com toda a dilatação possível, tem alguma coisa prendendo ele, eu desconfio que seja uma circular de cordão umbilical. E eu acho que tá com mais de 2 voltas. Na hora, eu falei, faz o que tem que fazer. A gente teve que fazer uma espécie de manobra, porque ele já tava Encaixado. saindo. Parado ali. Uma manobra de voltar, ou seja, eu tive um parto 2 em 1. E aí, voltamos com ele, a sorte que eu já estava com acesso, e fizemos uma cesariana de emergência, com um corte até um pouquinho maior, porque ele já estava numa Descendo. posição que não era a do parto da Pra entrar no cesariana expulsivo, tradicional. Pra entrar no expulsivo. Exato. E acho até importante você trazer isso, e né, a Isis, quando ela traz tudo que ajudou, a gente sempre volta nesse lugar que às vezes você vai fazer tudo que a Isis fez e mais um pouco. E não vai dar pra ser vaginal. E o que importa é que o parto seja gentil. E a gente também tem um episódio com a Judy Doni, que ela conta, e a gente se emociona com ela, quanto era o sonho da vida dela. E o dia do parto também virou um trauma, que ela, né, a Tayla até hoje não se perdoa e se explica por que os 2 partos dela tiveram que ser... Porque a gente sonha, né? A gente acha que a gente vai ser mais mãe. É como, às vezes é como se a gente ganhasse o rótulo, o título de melhor, né, de super mamãe, porque você pariu natural. E numa situação dessa que você chegou, da mãe fala, não, tem que ser vaginal. E aí você põe em risco, né, que é esse que a Ju trouxe a história dela, e daí você pode botar em risco a sua saúde, a saúde do seu bebê. Imagina, você não tá nem na consciência, você nem considera essa possibilidade. O ideal é mãe e filhos saudáveis. Exatamente. O meu parto foi humanizado. E foi por isso que eu contei essa história, porque na hora eu verti lágrimas, assim, porque óbvio que eu queria que tivesse sido do jeito que eu planejei. Mas quando a médica fala assim, não vamos correr risco,
nessa hora tem que virar Tem uma que virar uma chave. E, assim, entregar saúde e fazer com que a criança venha bem ao mundo, apagar, todos os exames deram certo e tal. E eu me libertei um pouco daquilo ali. Mas, na hora, eu fiquei muito frustrada. Eu tive que trabalhar muito para não... Eu ainda tô presa ainda um pouco. Cada vez menos, mas Essa outra frustração coisa vai que- passar, eu te prometo. Outra coisa que ninguém conta, né, mas que a gente descobre no primeiro segundo é: você não terá controle de nada. Absolutamente É. nada. Cara, eu nunca olhei uma mãe, achei ela menos mãe porque ela não pariu normal. Outra coisa importante de É falar. a gente que acha isso. Outra coisa gente. importante de falar, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Eu falei parto humanizado, né? Aí todo mundo acha que parto humanizado tem que ser vaginal. Não. Existem É cesáreas importante humanizadas, vocês super. entenderem que o que ela viveu foi um parto humanizado. Foi mesmo. Ela viveu uma experiência que foi difícil, mas que foi respeitada a vontade dela. Ninguém Foi. abriu a barriga dela sem ela deixar, ninguém fez nada Induziu sem ela. Sim, é a verdade. isso. Olha, eu nunca tinha pensado Todo sobre isso. mundo mas foi mesmo. respeitou o parto dela do início ao fim. Isso, mesmo traumatizado com a ideia da idealização do seu parto, que é normal, você não teve um trauma maior porque foi respeitada. Então, Verdade. quantas mulheres, além de se frustrarem, são agredidas na hora do parto, Nossa, né? o número é monstruoso, Então, eu não lembro agora. a gente isso é sempre uma fala. situação muito importante de É. levantar neste lugar. A gente falando sobre maternidade, acabamos falando sobre parto, que o número cresce cada vez mais, né? A indução à cesariana cresce cada vez mais, porque dizem que a gente não é capaz de parir, porque o quadril é largo demais, o quadril é encurtado, pequeno, isso que cada hora é uma coisa. E não se respeita a nossa vontade. Então, deixa a gente se frustrar sozinha, deixa o destino decidir por ele, sabe? Responsabilidade, Ninguém tá acima aqui de pra tudo, cortar né? as pessoas. Responsabilidade e Isso é muito importante respeito. de falar, sabe? Assim, A cesárea, ela foi criada por um motivo, e é pra muito salvar, sério, pra né? salvar, salvou o seu Depois filho. a minha médica falou, a cesárea foi É. criada, inventada para casos como o seu, É. É. E esse Então, fogo. É isso. né? Você tem algum momento desse de... Eu tive De perder a cabeça. É. eu tive um baby blues muito forte, assim. É, Eu eu sei. tive uma perda, tanto que eu falei, quando eu peguei aquela criança, eu não estava mais sozinha, mas não era criança. Quando eu falei, peguei a criança, não estou mais sozinha, é que eu via todo mundo de volta na minha vida. No parto eu não via, então foi um momento de solidão. Mas depois, quando eu cheguei no quarto com aquela criança, eu não sabia o que fazer. Foi a hora que me deu esse desespero. Eu falei, eu não vou ser capaz de cuidar dessa criança. A enfermeira falou, agora é só me chamar, tá? Eu falei, não, chamar Sai você não. pode ficar aqui. Pra onde você vai? Ela, não. O seu neném. Eu falei, não, pode ficar aqui. Me ajuda aqui. Ela me É de largou toda essa sozinha com a sociedade aqui, criança. Aldeia. Não diz que é Cadê uma de aldeia. toda essa É comunidade? uma aldeia e eu não dormia mais. Eu ficava com o olho na criança, achava que a criança ia sufocar. Então eu tive esse período. Eu amamentava de 2 em 2 horas. Minha amamentação foi ótima. Não tive problema nenhum com isso. Mas eu tive uma queda no meu hormônio. E pra mim foi a parte mais difícil. Porque o hormônio é tudo. É tudo. Então, eu sou uma pessoa muito feliz. Você sabe disso. Eu acho que falo muito. Às vezes eu tô sendo meio chata. Uma alegria, né? Sorrindo o tempo todo. Contando piada. Nem tem Sim, graça. você Às vezes eu tô sempre foi lá, uma pessoa que a gente chama de piadista. solar. E eu fiquei uma Sério? sombra, não querendo estar ali. Então, às vezes eu falava assim, gente, e se eu sumisse? Tipo, eu tive realmente. E eu Você fui depois de diagnosticada. dividir isso com alguém? Eu não sabia, mas eu soube depois. Na- Fiquei na hora porque na hora você não sabe. E você se Sei. culpa, porque você fala, Não dá nem coragem de por que, que eu tô falar, né? triste? Por que, que eu só choro? Chegava a gente, vou vir ver o bebê. Eu falava, não vai ver o bebê, não. Não queria ver ninguém. Aham. A pessoa que vê o bebê, Sei. não queria que ninguém chegasse ali. Eu falava, estou dormindo. Não queria. Você lembra que você tentou Eu me ver lembro. várias vezes e eu não te via? Eu não queria. E quando eu consegui, tava nítido que você não... Eu só chorava. Tava na neblina, né? Tava neblina. Acho que 87%, São 100 dias, 87% gente, pelo menos das você mulheres fica- têm baby blues. Eu tive. É por Caramba, aí eu o não sabia número. que eu Posso Porque é uma Era descarga altíssimo, hormonal sim. muito alta. É sobre em intensidades hormônio. diferentes, né? Você vai ser... É sobre hormônio. Mas eu amamentei, sobre eu a ninei meu queda de filho, hormônio. eu não perdi a paciência com ele, eu nunca deixei ele sozinho chorando. Era eu nunca... contigo, né? Não é porque tem mãe que agride o bebê, tem isso. Tem coisas, tem Tem casos coisas seríssimos. tenebrosas, né, gente? Tem coisas tenebrosas, porque não consegue controlar o hormônio. Tem mãe que... eu simplesmente fui mãe, mas eu sofri. Então eu chorava. Tava sol, eu chorava. Um dia que eu fui jantar, cheguei no japonês, ninguém entendeu nada. Aí o cara falou, o sushi da senhora. Eu tenho que chorar.
Aí minha amiga falou, que você tá chorando por quê? Aí eu falei, não sei. Saí chorando. Aí liguei pra minha médica, falei, olha só, chegou um sushi, eu chorei, eu não tô bem. Aí eu comecei a tomar um negocinho, que era um remédio de árvore, tudo natural. Claro, você tava amamentando. E fiquei ótima. Você teve acompanhamento falar psicológico? de como a gente... É importante perceber o primeiro, que é o mais difícil, né? Sim. Porque é aquele momento que você deveria Preciso de estar ajuda. plena, É. né? Chegada do primeiro filho, tão Não desejado era ele, e tal. entendeu? Não Claro. era ele o problema, era eu. Claro. Era o meu hormônio que não estava equalizado. Eu não tinha responsabilidade ou culpa disso, entendeu? E a segunda vez foi a morte do meu pai. E a minha separação logo depois. Então, foi a separação e a morte do meu pai, tudo em sequência. E o meu filho tinha 3 anos. Assim, ele era um bebê. Quando seu pai faleceu. Ele era um bebê com 1 e pouquinho, depois com 2 anos eu separei. Tipo assim, 1 aninho depois. Sabe quando não dá nem tempo de você recuperar, você pá, outra paulada? Sim. E aí, eu olhava para aquela criança e falava, meu Deus. Né? Sumiram bases daquela maternidade que eu sentia. E foi a segunda vez que eu falei, como que eu vou conseguir ser mãe desse menino? Meu Deus do céu. E eu ainda fui embora do país. Morar em outro país, com a criança. E aí eu olhei e falei, meu Deus, e agora? Eu lembro que eu ranquei uma força. Ele que me deu força nessa época. E eu lembro que assim, eu não sei como, tá? Mas eu consegui fazer toda a mudança e chorava de vez em quando no meu quarto. Dava aqueles buracos, mas conseguia dar pro meu filho conforto. Brincava com ele. Fazia coisas que eu não imaginava. E um dia ele me pegou na escada da casa, carregando caixas. Porque eu tinha que fazer essa mudança, né? Colocar coisas no lugar, tirar as coisas do meu pai, que ainda tava lá, algumas coisas. Fazer isso. E eu tava muito difícil pra mim. Um luto, uma separação, Muito uma difícil. mudança. Você... Meio louca, minha mãe fala. É. E aí, na escada, foi a frase que pra mim... O Rael, assim, esse dia ele pegou aquela mãe e botou no colo. Eu fico até emocionada. Até choro quando eu falo. E aí eu subi na escada com a caixa, assim, tipo, tirando força... Sabe? E aí, subindo, ele parou na escada, desse tamaninho, gente, coisa mais linda. Falei assim, amiga, mamãe. Aí eu virei pra ele assim, ele falou assim, mamãe, você é muito forte. Amiga. Eu fiz assim, Aí ele falou assim, eu também sou forte assim? Amiga. Eu só respirei e falei assim, como que morreram? Que amor. Ai, que Gente, delícia. olha, que memória. Assim, foi um dia... Ai, que Nossa Foi incrível. Senhora. Eles são muito espertos. Alguém tem um muito pano? especiais. A Eles gente sabem banaliza tudo. a criança, né? Mas ela entende absolutamente Eles sabem tudo. Foi muito forte. que tá acontecendo em É, volta, né? eles sabem Tipo tudo. assim, que Eles sensibilidade. sabem do nosso tom de voz. Oh. Eles sabem tudo. Eu sinto, como eu tenho 2 bebês assim ainda, né? Eu acho que a sensibilidade é diferente. Eu não preciso, acho que não precisa nem do tom da voz. Só meu estado, né? O estado de espírito. Às vezes eu não preciso falar nada. Já aconteceu aqui. Às vezes um dia eu tava com meu filho e aí eu ouvia a Tetê chorando e contando história pra ele. E da minha cabeça eu não mudei nada. Porque eu não parei a história por causa do choro. Eu só comecei a prestar mais atenção. É fofo demais. E aí eu tô contando história, isso aqui, a Tetê chorando, eu continuava ouvindo e não parei a história, que eu parei. E no terceiro choro, assim, da Tetê, ele virou pra mim e falou, mamãe, tá tudo bem lá, tô aqui. E um bebê. Calma, Ele, calma. não, mamãe, tá tudo bem lá. Tá tudo bem com a Tetê, não lembro se foi tá tudo bem com a Tetê, tá tudo bem lá. Eu tô aqui. Eles são de... Aham. Tipo, eu não falei nada, eu não mudei nada. Tipo, na minha cabeça eu não mudei nada. Obviamente eu mudei, né? Claro. Porque ele olhou pra mim e falou no terceiro choro dela que ele... É muito A impressionante. gente emite, né, vibrações. Super. Eles E sabem eles tudo. sentem, Eles e eles sabem captam tudo. e Tá tudo lá. respondem pra É. gente. É. Olha essa frase, isso acabou Lindo. comigo. Acabou assim, me potencializou. Te lembrou da sua força, que naquele momento devia estar perdida. É, ela que não é só uma perdida. força física, né? Mas uma É. força espiritual, uma espiritual, força exatamente. linda demais. Existe algo em vocês que vocês sentem saudades antes da maternidade? Vocês lembram quem vocês eram antes? É isso que eu tô te peraí, quem, né? quem, Eu tô vendo quem que a que Ju eu foi era lá antes? Eu tô aqui, eu tô amando do jeito que eu tô. Mãe? Nossa,
Nossa, Eu gente. sinto falta de não estar tão cansada sempre, de ter mais disposição. Assim, Você as tem um coisas. bebê, tá? Mas Vai passar. exato, isso vai passar, Vai passar, nunca mais Quando você vai passar, eu vou falar. estar o quê? Arrastada na menopausa. Não! Tem um tempinho entre uma coisa e outra, tá? Amor, já tô na menopausa, já tô fazendo reposição hormonal, amor. Não vou ter esse tempinho. Eu já tô na lama. Eu tô sentindo a perimenopausa também, mas tem um tempo aí antes de você estar muito cansada de ser mãe e os cansaços e os lapsos de memória da perimenopausa. Tem um tempinho aí, eu juro pra você. Ai, me traz mais esperança, Eu Juliana. juro, eu Ah, eu juro. vou fazer 7, olha só. Eu tava nesse, assim, juro, eu tava exatamente igual a você. Ia fazer 7. Acabou. Ele chegou um dia pra mim e falou, e aí, filho, vamos... Mãe, deixa eu falar uma parada. Bem cansado hoje. Vou ali na cozinha, eu tomar meu suquinho, comer meu pãozinho com mel. Depois, nossa, saiu. Eu fiquei assim, tem uma coisa estranha. É isso. É assim. E você Eles que tem ganham uma esses independência. pré-adolescentes e adolescentes, como é que é? Porque a gente escuta muito falar dos lutos que a gente vai passando, né? Não é mais bebê, como você trouxe, não é mais uma criança, chegou na adolescência. E todo mundo também fala, quando chega aqui, que quando a gente tá reclamando do cansaço, nossa, pior parte é o recém-nascido, pior parte, são os terrible two, pior parte é o 4, que é a Aí vem as adolescente. abençoadas. Aí vem da adolescente e fala, fala, é a melhor parte, vocês não viram nada, chega na adolescência. Falam isso Jura, com muita gente? frequência. Mas pelo que a gente acabou de ouvir, o filho de 15 ligando muito pra mãe, que liga muito pra mãe, a gente viu que você vai contar uma história Pois diferente Uma é. pra perspectiva gente. boa aí de futuro. Eu acho que eu tenho, assim, talvez eu seja... Eu sou uma sonhadora, assim, né? Pra mim, só melhora. Só tem melhorado. Eu tenho muita saudade de quando eles eram bebezinhos, eu tenho muito. O Terrible Two, eu tenho muita saudade daquilo. Pra mim não foi terrible, foi super cansativo, dor nas costas, porque é aquela fase que você tem que ficar segurando pra criança andar. Mas assim, eu fui muito feliz, assim, e eu acho que só melhora. O que eu tô sentindo agora é uma saudade antecipada. Eu sinto o Pedro, principalmente, escapando pelos meus dedos, assim. Aquela criancinha que achava graça de tudo, que tudo se entusiasmava com tudo. Acho que o grande desafio do filho adolescente é que eles não se entusiasmam mais com as coisas, né? O cérebro vai começando a amadurecer de um jeito que o lugar de olhar para o mundo deles é realmente mais entediado. O adolescente vê as coisas com menos cor mesmo, né? É um lobo frontal ali amadurecendo, mas ao mesmo tempo não tem uma maturidade emocional para lidar com as frustrações. Então, assim, há uns anos atrás eu falava, vamos pra praia? Vamos, agora vamos pra praia. De novo. É uma mudança que você fala, cara, mas você adorava ir pra praia? Você não gosta mais? E ele realmente não curte mais, não tem mais o mesmo brilho. E aí a gente tem que ser maduro e se reinventar. E virar, outro momento. Aí vira uma outra A maternidade. outra maternidade, olha que Mas, para compensar, é outro papo. É uma conversa de amizade. Eu divido coisas com ele, angústias que hoje ele é capaz de entender que ele não entende mais. Ele me pergunta coisas divertidas, já começa a me perguntar coisas sobre sexualidade, me impõe novos desafios, porque eu fico assim, caramba, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que aborda isso? Outro dia a gente estava vendo um filme, foi com o Antônio. O Antônio é mais curioso, assim. O mais novo, né? Tá Nossa com 12. Senhora, não, o mais novo, ele vê na cara dele. Ele é muito engraçado, né? Ele é muito engraçado, ele não perde uma. Ele é rápido. O mais velho, o mais novo é assim, né? Ele presta atenção nas conversas, quer comentar. Depois ele falou assim pra mim, quem é aquela menina que tava na praia? Eu, Isis, minha amiga, achei ela bonita. Ele é assim. Aí a gente tava vendo um filme. Tô te falando. E era um filme engraçado, era um filme que não se podia mentir. Não existia mentira no mundo. E aí, a primeira cena, eu olhei a classificação etária, 12 anos. Há 12 anos, o Antônio pode assistir. Estamos vendo, eu, Pedro e o Antônio vendo o filme.
E a primeira cena do filme, a menina abre a porta e o pretendente, um tipinho esquisito, um tipinho meio coitado, abre a porta e ela fala, oi, eu tava me masturbando. Eu não tava contando de te ver aqui. Aí eu, o Antônio vai me perguntar. Aí passou, ele não perguntou nada, eu relaxei. Porque, caramba, eu não sabe como é que eu vou explicar isso agora? Ele não voltou depois do assunto? Aí terminou a cena, a menina desce a escada pronta, linda, maravilhosa. Terminei a masturbação. Mas podemos sair agora. Aí, Antônio, que é masturbação? Aí o Pedro começou a rir. Que obviamente já sabe. Começou a rir. Aí que ele perguntou, por que você tá rindo? O que é masturbação, mamãe? Aí não tem como fugir. Não dava pra eu inventar. Não. Pausa no filme. Pausa. Então. Não dava pra inventar mais nada. Aí eu, filho, as pessoas brincam com elas mesmas, se tocam, o corpo de cada um é de cada um, o seu corpo é só seu e você vai querer brincar com você mesmo também. Aí, 5 segundos de pausa, ele, você também faz isso? Aí eu, Antônio, aí ele, quando eu respondi Antônio, com reticências, ele, não, mamãe! Juro. Aí ele, ou seja... Nossa, a parte mais difícil foi Cara, ele essa. tem o humor da Juliana. Porque, Ele tem você. Caraca. Aí, enfim... Ele é foi você. Isso. Cheguei no quarto contando pro Dudu, pô, Juliana, era pra você ter falado que não era pra tocar nesse... não tinha momento. Eu falei... a terapeuta falou que quando a criança pergunta é porque está pronta para ouvir a resposta. Uma coisa que a gente já ouviu aqui muito de especialista é devolver com pergunta. Gostei disso, de que se eles perguntam, talvez eles já tenham maturidade para ouvir a resposta, mas a minha filha de 4, quando vem me perguntar, mamãe, o que é casar? O que você acha que é, filha? Eles dão a mão e dançam juntos. Porque, né, no filme, minha filha é louca do filme da princesa, ela adora ver princesa e tal. Eu falei... É uma boa explicação, filha. É um bom começo, porque às vezes a gente vai querer já, tipo, né, explicar o Casar é quando você assina um contrato e toda a sua vida eu já diria, se eu te explicar a minha filha... Se acabar o contrato, então, lascou. E aí eu queria até entrar nesse tema, porque você... Quantos anos vocês estão juntos, você e Dudu? 20. Vamos contar pra gente qual o segredo. Vamos lá. Porque você sabe que a maior... Segredo, é só olhar pra Juliana, amor. Quem que vai perder essa mulher? Não, mas ela pode querer... Tô brincando. Não pode nada. Deixa ela quieta no lugar dela. Não, já foi. O que eu tô querendo dizer é que a maior taxa de divórcio é depois da chegada do primeiro filho. Isso já ficou lá pra trás no passado, entendeu? Ela já meteu o Mas segundo, logo vocês já estão na Mas tivemos essa crise desse momento, sim. Eita. E muitas outras. E aí é muito legal a gente ouvir. Porque a maioria das mães que nos ouvem estão na primeira infância, provavelmente arrisco dizer que 9 entre 10 insatisfeita. Com a presença do pai? O pai que não ajuda, não cumpre o seu papel de pai. Com o casamento. O casamento. Se perde, essa triangulação. Você não precisa estar casado pela vida. Eu acho assim, eu fiz uma preparação, né? Acho que toda mãe, a maioria, né, claro, tem essa preparação, lê uns livros, né, conversa com a ginecologista, leva, às vezes, eu trouxe muito o Dudu pro meu mundo enquanto eu estava grávida. Tudo que eu lia, eu compartilhava com ele, empurrava muita coisa que ele deixava meio de lado, eu insistia para ele ler, para ele acompanhar junto comigo e tal, mas eu acho que muito do que fez a gente ficar juntos foi porque ele foi um baita paizão. Ele foi muito presente. Eu não lembro, eu lembro de poucas vezes, no comecinho, tanto do Pedro quanto do Antônio, eu botar as crianças para arrotar de madrugada. Era sempre ele, sempre. Eu amamentava, eu amamentei bastante, assim, o Pedro 1 ano, o Antônio 8 meses. E largaram espontaneamente. Eu é que precisei desmamar. Eu chorei quando eles largaram o peito. Mas o Dudu foi um baita de um parceiro e acho que se ele não tivesse sido assim, talvez a gente não estivesse mais juntos, porque foi isso que nos conectou. Era um trabalho em equipe. Era sair daqui, vai pra lá, dorme um pouco você. Enquanto eu tô dando mamar, você dorme. Quando eu terminar aqui, eu te acordo, você coloca... Era cíclico. Um ciclo. E
foi muito bom contar com ele, assim. E eu acho que se não tivesse contado, não teria sido tão E era gostoso. como deveria ser em todos os lares e que não é, né? Então aí todos os números para falar isso, que a gente passa a vida inteira, né, ouvindo que filho salva casamento, enquanto a maior taxa de divórcio é depois de chegar. Nunca foi, não, gente. filho não salva Isso é uma casamento. grande mentira. É mentira isso. O filho, na verdade, ele vem pra comprovar que é pra ficar junto, porque senão você se separa. Exato. O filho é? Eu quer sinto muita isso. parceria, Eu precisa concordo. de muita parceria. Eu acho que assim, Eu brinco que é prova do líder todos os dias. Com Total. filho pequeno, É até isso. 5 anos. É Prova do líder total. todos os é dias. isso. Pro Precisa. casal. Banho, ele aprendeu a dar. Nossa, o Dudu dava banho muito bem nas crianças. Ai, que eu ótimo. eu Ele acho é um que eu tive- paizão, ele é um até hoje, paizão, assim, ele é um quando eu paizão. vejo os dois A juntos, gente ele tá briga sempre- muito, hoje até, por conta de divisões de mundo de criação. Né, que tem a ver A com educação. o comportamento, assim. Ele A acha diferença que de eu um- deixo muito mais coisas, ele me acha permissiva para outras. Nisso a gente briga bastante. Mas a gente já também entendeu que vamos brigar, mas é para resolver. Não é para ficar semanas de cara feia virada um pro outro. E a amamentação, agora fazendo a entrevista, como foi pra vocês? Quer pautar isso? O que a gente vai falar agora? Curiosa, tô curiosa. Amamentação, quer falar? Ah, A gente já falou tanto. jura? A audiência vai matar Não, a gente se a gente deixa. gasta tempo de episódio falando da gente. Já não tá de tipo assim, você, gente, elas deu já de não aleitamento, aguentam mais. deu? Não, eu a queria gente- aleitamento, deu, já deu. Não, já a alimentação descongelamos, foi um grande, vamos. pra mim, foi um grande desafio. Foi 1 mês e meio de muito sofrimento também, no meio do buraco do meu baby blues. Perdi um pedaço do peito. Tá. Nossa, entendi. E fui, ultrapassei Não, ela sofreu limite, sofri muito, Não quero mas aí atrapalhar eu a audiência. segui no exclusivo Um pedaço até do os peito. 8 meses. Caraca. Mas talvez se É tivesse que um justo. segundo filho, eu acho que eu faria coisas diferentes, porque eu ultrapassei limite com toda certeza. Tá tudo bem. Faz Não, parte, a gente tô tenta. super Me se perdoada. violentou um pouco, né? É. Em nome da Da cartilha Da cartilha do da mãe bebê. perfeita. da Supermam. Você Exatamente. foi tranquilo, Não, professora. foi só baby blues mesmo, foi tranquilo. Ele largou o peito igual a da Juliana e quem sofreu fui eu. Chorei, quem chorava era eu. Ah, e É, você gente, falou a gente que fala. você Eu amava chorei dormir. Você sentiu a privação de sono depois? Nunca mais eu dormi igual, amor. Nunca mais A dorme criança tem igual, 7 né? anos. Eu quero até puxar o saque da mãe, que a nossa plateia fala com a gente. Deixa eu achar a ficha do saque da mãe aqui, que eu achei muito bom o que ela trouxe, a Gabriela, que ela é pediatra. E daí você pensa assim, né? O episódio é o quê? O que ninguém contou sobre maternidade, né? Aí a pediatra, imagina, se a gente tá aqui falando pra quem não entende pouco, a pediatra acha que já tá sabendo o que vem pela frente, porque ela é o quê? Pediatra. Aí eu amei essa frase dela aqui, ó, que ela falou. Eu achava que ia tirar as noites mal dormidas de letra, mas ninguém me contou que a partir do momento que a Felipa nascesse, porque ela fazia plantões noturnos e tudo mais, mas ninguém contou pra ela que depois que a Felipa nascesse, ela literalmente estaria de plantão noturno todos os dias da vida dela pra sempre, sem direito ao pós-plantão. Mas, apesar de tudo, amando cada segundinho. Eu amei isso. Uma benção. Conta aí. Assim, eu falei, sou pediatra, vou brilhar, né, gente? Noite mal dormida. Já sei Brilhar, mamão com açúcar. Plantão noturno. No plantão noturno, ai, privação de sono. Não, gente, do plantão noturno, vai ser tranquilo. Quando nasceu, aí eu bateu assim, eu falei, tô de plantão todos os dias da minha vida, pra sempre. E assim, na residência a gente tem o pós-plantão, né? Acabou o plantão, aqui, vou pra casa dormir. Aham. Na maternidade não tem Não. isso, né? Então assim, eu falei, opa, peraí, o buraco é mais embaixo. E eu também falo muito que todo mundo pensa assim, ai, é pediatra, vai tirar de letra. Gente, quando a gente vira mãe, é outra história. Eu falo que eu achava que eu ser pediatra ia agregar muito no meu maternar, né? Claro, coisa trivial e tudo mais me ajuda muito. Mas o que eu vi depois foi que ser mãe me agregou muito mais como pediatra também. Eu consegui estar do outro lado e, sei lá, dava vontade de, assim, me desculpar com toda mãe que antes que eu atendi, eu falei, meu Deus, me desculpa que eu falei, não, tem que dar aquele remédio, tem que fazer aquilo. Porque quando você tá do outro lado, muda completamente a história. Então, assim, ninguém me contou essa parte. E cada dia eu aprendo uma coisa nova. Mas, definitivamente, ser mãe me tornou uma pediatra, assim, infinitamente melhor. E entender muito melhor quem tá do outro lado hoje em dia. Ai, Obrigada. que máximo. Aí do seu lado a Mariana e a Ashley. Mariana e a Ashley.
que a Ashley trouxe a invisibilidade da mãe que não gesta, que elas são duas mães e que quando ela volta ao trabalho, né, que sofreu violência, desrespeito, homofobia. Eu queria que você contasse um pouquinho. Não teve uma licença maternidade digna e ninguém te contou, né? Ninguém te preparou para tudo isso. Sim. Nossa, é tão difícil falar disso, né? Eu vou chorar, eu choro muito. É muito fácil chorar. Aqui a gente chora bastante. Aqui é isso. Pode chorar, ultimamente. Muitas coisas não foram contadas sobre a maternidade. Mas ser invisível na maternidade da minha filha é o que mais me dói. E é curioso, né? Porque eu virei mãe quando a gente decidiu ter a Nina. Quando nós fomos na clínica e falamos, é o momento. Seremos mães. Eu já me sentia mãe dela, sem saber quem ela seria. Então, andar com a Mari, ela super grávida, e as pessoas te olham, né? Talvez porque eu não performo, né? Muito ser feminina, também tem isso. E então, a Nina nasce, eu tive uma licença maternidade muito curta, porque no Brasil, no mundo ainda não temos uma lei digna para isso. Então, eu tive 30 dias, peguei mais 15 de férias e fiquei 45 dias em casa com elas. E é isso. Arrotando, trocando. Agora a Mari acorda, ela acordou, é hora de mamar. Remédio, vitamina, banho, tudo. E aí, quando eu volto a trabalhar, eu lembro que eu errei o caminho do trabalho. Porque eu comecei a chorar na marginal, porque eu não queria trabalhar. Claro. Porque elas estavam em casa, né? E me doeu. E aí eu ia pro banheiro chorar, na hora do almoço eu chorava. Porque eu só queria estar em casa, né? Eu tava perdendo os primeiros meses da minha filha. E isso é irreparável. E aí vem mais o desafio, além de voltar ao trabalho, é ir ao médico, escolher uma escola, né? As professoras, as diretoras de algumas escolas não me olhavam. E nós assim, é a nossa filha, nós moramos na rua de trás, né? Aliança, casadas, nossa filha. Ah, não, a nossa filha gosta de comer isso, o que vocês... Não me olhavam. E eu saía das escolas destruída. Até que depois encontramos escola, fomos acolhidas por professoras, por diretoras. E aí eu lembro muito de uma situação que nós levamos a Nina para fazer um exame médico. Chegamos atrasadas, a Mari teve que estacionar o carro, eu desci com a Nina, bolsa, documento. Cheguei no totem, aí uma moça falou assim, mamãe, a pediatria é para cá. E aí eu olhei para ela e meu chão se abriu, porque nunca tinham me chamado de mamãe num consultório médico. E aí a Mari chegou atrasada e eu lá quase chorando. E ela, o que foi? Eu falei, me chamaram de mamãe. E ela falou, mas você é mãe da Nina? Eu falei, mas nunca me chamaram de mamãe. Então, nós encontramos outras mulheres. Existe um coletivo de dupla maternidade com mães de todo o Brasil. E nós encontramos histórias idênticas às nossas, muito parecidas, e diferentes, iguais. Então, a gente às vezes troca e fala, hoje me desrespeitaram aqui, hoje foi aquilo. E aí, são milhares de comentários de mães que passam pela mesma situação. Então, de tudo, o que mais me dói, o que não me contaram foi sobre ser invisível na maternidade. E no fim, nós somos mães da nossa filha linda. Lógico. Com certeza. Então, A Pepita traz um depoimento desse também. Muito que forte. É a primeira vez que chamaram ela de mãezinha. De mãezinha. E ela também se emocionou. E emocionou o estúdio inteiro. Como você fez. Obrigada. Nossa. Obrigada. Depoimento de mãe. Nossa Senhora. Como é importante essa pessoa estar ali. E, cara, eu voltei pro trabalho 10 meses depois que o Rael nasceu. Eu ia chorando e voltava chorando. Imagina ela. Sabe? Complicado. É muito importante botar esse lugar em pauta muitas vezes, né? O companheiro que tá ali também quer estar junto com aquela criança, entendeu? Não é porque ele não carregou 9 meses que ele não pode estar ali. É o direito dele. E muitas vezes, nós que carregamos a criança, que estamos sozinhas na casa com a criança depois que o companheiro vai embora, cara, a gente sofre o dobro, assim. Porque a gente quer ajuda também, né? Fica muito sozinho cuidar, sozinho da criança. É muito trabalho, Juliana. Não, a gente precisa, é muito importante pedir ajuda, ter ajuda, contar Nossa com essa Senhora. comunidade. Não, ter uma sogra, ter Sinto uma mãe, muito. é muito importante. Claro. Claro. Não, foi exatamente isso. Quando ela voltou a trabalhar, no dia que ela voltou,
o dia teve 1000 horas. Claro. Deu o horário, eu falava pra ela, pelo amor de Deus, onde você tá? Porque o dia rendeu, e tem né? isso, né? O cuidador que fica, se o cuidador que sai não chega 1 minuto antes do combinado e chega 1 minuto depois, a gente já quer estrangular aquela A hora que chega, fala, tô. Exatamente, você tá contando os minutos para entregar, assim, Exatamente. precisa ir ao banheiro. Precisa tomar banho. Nossa, gente, quem nunca foi... Desculpa, segue. Era isso. A gente... Os dias ficam realmente muito mais longos, né? Muito. É impressionante. Deus Pai. E é isso que a gente também sempre fala, né? Quando é que isso vai se regulamentar, né? Quando é que a gente vai ter os direitos iguais? Quando é que, né, que os 2 cuidadores vão ter o mesmo tempo de estar em casa, fazendo vivendo aquele puerpério junto, se ajudando, se acompanhando, porque o processo fica menos difícil. Sem esperança, gente. Eu quero tentar. A gente tem que ter um pouco, né, de esperança, né? Continuar reclamando, continuar... Não tem... A gente tem vários episódios da volta ao trabalho e as estatísticas e os números são surreais, assim, sabe? Mais de 50% das mulheres não voltam para o mercado de trabalho. Nenhuma, quando volta, é promovida. Nenhuma, São 15% que tem cargo de chefe. Então, assim, é difícil ter esperança. Em cargo de liderança. Devemos, mas realmente com as estatísticas e com os números, pessoalmente... E é um grande desperdício, na verdade, porque tentando ver por um lado lindo, se tem uma coisa que também não contam pra gente, é o quão mais poderosas a gente fica depois com certeza. da maternidade. Quão mais seguras do nosso lugar no mundo. O quanto a gente pode contribuir. Super prósperas, É um senso de pertencimento que nenhum outro lugar te dá. Nenhuma faculdade. Nenhuma faculdade, nenhuma posição social, nenhuma posição... eu sou mãe, né? Eu sou mãe. Esse lugar, todas as vezes que eu tenho as minhas sessões de terapia, eu tenho questões em vários lugares. Mas um lugar onde a minha caixinha está hermeticamente garantida, fechada, sem grandes problemas, é nesse meu lugar de mãe. Nossa, que incrível. Porque existem problemas na maternidade. Claro. Existem. Mas é um lugar seguro, brilhoso, fechado. Eu sou o que sou ali. Com os problemas, com a falta de tempo, com a loucura de filmagens e gravações e as 14 horas que a gente passa, mas eu sou uma grande mãe. Porque eu estou fora, mas eu me preocupo. Essa sensação, essa garantia, me dá um lugar no mundo muito poderoso. Muito mais poderoso do que qualquer outro. Às vezes até do que o meu lugar de atriz. Entende? Entendo muito. Então, assim, esse lugar... ele te deixa tanta confiança que você volta para o trabalho muito mais potente. Você volta para, né? Você volta para suas realizações profissionais sabendo que você pode. É como se fosse assim, se eu pude fazer isso, como que eu não vou fazer isso aqui? Tá sabe? Então, e isso é o que também não contam, que você vai ficar muito poderosa. Né? Quando você perceber que, assim, cara, eu tô dando conta dessa maternidade, sim. Eu dou conta de tudo depois disso. Exato. A Isis trouxe o blues ali como um momento desafiador, né? Que ninguém tinha contado. Você falou de um dia que você sentiu aquilo, né? Aquela solidão do tipo, agora minha felicidade depende disso. Mas você teve algum outro desafio, alguma outra coisa que ninguém te contou e você falou... O que é isso aqui? E se você tiver mais algum também, a gente vai amar saber que esse episódio é sobre isso. Eu acho que as questões de saúde são muito imprevisíveis, né? Com o filho, assim. Então, acho que as angústias que a gente passa e que ninguém conta, muitas vezes como lidar com emergências, com... Às vezes é um resfriado, cara, mas a criança começa a ficar roxa, começa a não respirar direito. Nossa, a Tayla tem... Meu Deus, senhora, não tem o que a gente conta diante da tua história, assim. Mas lidar com essas questões... Eu tenho uma passagem, assim, que é... Eu lembro que o Antônio, ele tem uma hérnia umbilical e...
a maternidade também dá muita humildade pra gente. E eu, às vezes, olhava, assim, crianças com aquele umbiguinho, assim, e falava, ai, poxa, não cuidaram direito. Né? Porque você não sabe, você fala, pô... E eu... Desculpa, foi muito cuidando... bom. Por que tá ali, né? Pô, por que ficou assim e tal, não sei o quê. É um grande preconceito, qualquer coisa que a gente olha em outras maternidades e julga. Então, quando o Antônio, né, estava cuidando do umbiguinho dele e tal, eu esbarrei e o umbiguinho dele acabou saindo antes de estar totalmente sequinho, e ele ficou com uma hérniazinha assim. Eu lembro que, né, nas minhas orações, nos meus pensamentos, eu nunca reclamei disso, assim, nunca falei assim, poxa vida, ficou bem esquisito. Por quê? Foi um tapa pra mim. Foi uma coisa assim, você tá vendo como é que a gente tem que ser humilde o tempo todo, como é que a gente tem que ser empático o tempo inteiro? Porque você que cuida igual uma doida, que tem cuidado, acontece coisas. O seu filho vai ficar gripado à sua revelia, não é porque você não cuidou direito. O seu filho vai ficar com falta de ar e catarrento de toda maneira. Sim. Então, essa parte ninguém conta pra gente, que coisas vão acontecer por mais que você cuide, por mais que você dê atenção, por mais que você esteja ali presente. Vão acontecer. Inerentes a você, né? Isso é muito lindo que você traz. Principalmente quem vai botar na escola pela primeira vez. Assim, ele vai ficar catarrento. Não adianta. Você pode ser a mãe não tá cuidando. Tá cuidando sim. Tá, e às vezes o catarro tá saindo e não dá pra você limpar toda hora. E aqui no momento você olha... A criança tá rezando. A criança ali e fala assim, tudo catarrado, a mãe é péssima. Mas não é, que não dá nem tempo. Porque você olha o seu próprio filho, tem hora que eu falo, Rael, pelo amor da misericórdia, tem 2 dedos de catarro pra fora. Aí eu vou lá e tiro, entendeu? Dá 2 veja segundos, esse lugar de também, novo. entendeu? Nossa, já passei, já chupei, assim. Eu lembro quem que nunca não tinha, chupou catarro? Hoje em dia tem coisas maravilhosas, Não, né? gente, Tem um quem negocinho nunca? que você faz Sim. assim. Nunca fez. Uma vez o Pedro tava... Eu falei assim, Jesus, eu vou chupar. E... Ainda bem que na minha geração já tinha um negocinho, porque talvez meus filhos ficassem entupidos. Gente, eu tô mas o alívio que ele ficou, ele me olhou com uma cara Ai, de que tipo, obrigado. Cospe. Você perde o nojo, né, quando você vira mãe, né? Não é tem uma coisa, nojo de eu tinha nada. nojo de várias coisas. Não, Taylor, você é Eu vou lá e diferenciada. faço, mas não quer dizer que eu não tenho tá com nojo. Não, eu né? passou tudo, eu assim. não Eu tenho. praticamente falei, agora eu vou na lama. Eu fiquei mais assim, mais bem resolvida com coisas que eu tinha. Com nojinho, né? Nojinho. Que nojinho, daqui, pego. O filho da minha amiga teve um bebê agora lá, fez cocô. Peraí, botei na pia, lavei a bunda da criança, botei a fralda, entreguei no colo dela, tava assim, ó. Eu falei, amor, já passei o primeiro. É assim, o segundo, já você anima. Pensando nisso que você trouxe do julgamento, como é que vocês lidam ou lidaram, né? Porque são idades diferentes, não sei o quanto hoje as pessoas interferem, né? Ou julgam o maternar de vocês. Como é que vocês lidam com o julgamento alheio, uma vez que a gente... De quem tá perto e da a rede de agouro, né? a rede de apoio. Tá de olho em vocês o tempo E todo. tem a rede de agouro, né? Então, assim... Rede de agouro. Eu vou juntar a pergunta que a Juliana respondeu e que ela tinha perguntado para mim, que acabou que eu não consegui juntar nessa pergunta. Eu vou juntar essa pergunta. Você falou da dificuldade da maternidade, que você lembra. Com o julgamento. Desde o início, né? Eu fui tomar sol, tirei uma foto. Cadê o filho? Está abandonado. Isso já começou a mexer comigo. Teve isso? Muito. Eu tive o filho. Na sua primeira saída sem ele? Não, primeira saída não, fui no jardim. Aí começaram a falar, olha, péssima, óbvio, tem dinheiro. A gente realmente tem privilégio em relação a ter alguém para ajudar, a ter uma babá, a ter um ajudante em casa que seja, nem que vá 2 vezes por semana. A gente consegue pagar isso, graças a Deus que a gente trabalhou muito. Eu trabalho desde os 17 anos de idade. Então, e graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de dar certo a minha carreira. Então, a gente tem os nossos privilégios. Mas assim, eu não estava no jardim de casa com a criança abandonada. E aí eu comecei a ficar culpada de ir pro jardim. Começou assim. Era paparazzi no jardim da sua casa. Não, ela postou. comentário de ódio, hater. Entendi. E matérias. Isis deixa o filho e vai para onde. Só que eu tava no jardim. Você e Tayla podiam se abraçar, né? E aí eu fui chicoteada nesse início. Aí, Juliana, eu passei isso. Falei, beleza. Consegui passar minha mãe comigo durante os 3 meses que meu filho tinha. Minha mãe ficou comigo.
Quando ela foi embora, aí teve o primeiro choro. Uhum. Foi muito difícil também. E aí eu fui trabalhar fora, depois de um tempo. Aí meses eu fui viajar e deixei ele em casa, com a avó, com o pai, com, não sei o quê, com a família, né? Existem outras pessoas. Claro. E parece que depois que você vira mãe, A criança só existe a mãe. O cordão umbilical continua O cordão pendurado umbilical ali, tá né? agarrado. E as pessoas ficam tacando pedra na gente de longe. Jogando pedra. E você vai assim, gente, peraí, só um minuto. Já é difícil se individualizar, né, depois, né? Recuperar aquele lugar da mulher que fica meio perdido ali no meio aí, de tudo. E ainda tem isso. E os haters, né? Isso que a gente sabe, o povo que xinga. Até então, era Ana Maria 31 que xingava. Joãozinho K9. Não sei quem que é essa pessoa, não sei. Aí eu viajei a trabalho. Fui feliz, culpadíssima, né? Mas tentando, chorando por causa do bebê, o peito ainda com um pouco de leite. Ele tinha parado de mamar há pouquíssimo tempo. Tinha 8 meses, Rael. E eu tirava leite, chorava, não tá secando. E meio com febre. E aí tirei uma foto lá na França e postei. Aí fizeram uma matéria. Atrás de matéria. Não foi uma só, não. E chamadas gigantes. Isis Valverde deixa o filho no Brasil e viaja. Gente. Isis Valverde largou o bebê no Brasil. Menina, acabou com a minha viagem. Eu chorava, porque assim, a gente tá hormonalmente instável. Claro. Eu comecei a ter uma crise de pânico. A minha mãe me ligava, eu só chorava. Eu deixei Muita falta de responsabilidade. Mãe! E matérias, eu tô toda arrepiada. E eu tive, pelo lado positivo, né? A gente tá falando de muitas coisas que são um lado pesado da maternidade, mas não é só isso, né? Existem muitos lados, muito lado positivo também. Muito mais, Muito mais. Inclusive a rede de apoio de outras mulheres que entraram pra me defender. Cara, porque aí a gente tá falando Se fosse de um comunicação, ator de meios de homem comunicação com um bebê respeitados. 10 publicando. dias. Exatamente. Jamais Não era uma Maria A matéria assim, fulano arrasa depois da paternidade, o embelezou. E depois É, foi mais jogar um bonito. futebol com os amigos. Viva ele. E aí entraram mulheres. Vocês estão loucos? Como é que vocês fazem isso com ela? Ela voltou a trabalhar, vocês estão tacando pedra na mulher. Vocês estão achando o quê? Aí começou cada um, a gente tá com você e você não tá errada. E aí eu fui conseguindo Isso ajuda. Né? voltar um pouco, porque eu falava assim, gente, amigos mandavam mensagem pra mim, amiga, não fique chateada, eu via a matéria. Aí eles foram apagando as matérias. Eles foram ficando, a galera foi ficando mal. Pelo menos isso, Eu ia te proibir de olhar a internet. Minha mãe proibiu. Mas é que na hora saiu tudo de uma vez, Juliana. E aí eu fiquei culpada. Era como se eu estivesse fazendo um pecado contra o meu próprio filho. E eu mal, porque eu realmente estava sentindo falta dele. Então eu acho que Imagina, 8 meses, você ainda devia estar do avesso ali, eu me né? senti a pior mãe. A pior mãe. Eu falei, gente como eu sou egoísta. Principalmente O que eu tô fazendo aqui? primeiro ano. O que eu tô fazendo no jardim da minha casa, sabe? Não, aí você perde a identidade, né? Você começa a acreditar naquilo que estão dizendo de você. Nesse primeiro ano, você tá sem saber quem você é. Se culpando por absolutamente tudo, entendendo que você é responsável por esse ser que precisa de você para tudo. E tudo que... Nada é mais fácil do que vestir a roupinha da culpa em qualquer instância. Aí vem alguém te dizendo que tá errado, que tá tudo errado, você vai o quê? Acreditar. É muito doido porque... E afundar uma falta de responsabilidade. Você até já me corrigiu nisso uma vez, porque eu sou uma pessoa que nunca liguei pra nada, assim, de fofoca, de mentira. Ah, matou alguém, tá bom, matei. Tipo assim, nossa, eu sempre caguei. Primeiro que eu não via, literalmente me bloqueava dessas coisas de ver, não via. Inclusive dava matéria na época de capa de revista, que aí eu via, dava uma entrevista maravilhosa, chegava uma chamada bizarra. Isso é um clássico, isso é um clássico. Então eu não lia as próprias horas. matérias que eu fazia pra não me frustrar, não sei o que, Quando eu virei mãe, quando foram julgar a minha maternidade, meu amor, assim, e realmente isso ainda... Melhorei um pouco, mas ainda é algo que assim, horrível. aqui não mexe, é algo que destrutura outras mulheres, outras mães. Eu sei que eu faço o melhor que eu posso, sabe? Eu queria ser a Juliana em alguns momentos, falando da sua frase, você falou, me deu até uma ponta de inveja, eu falei, nossa, quem sabe eu falo isso? Sou uma mãe foda. Sou uma puta de uma mãe. Eu olhava e falava assim, quem sabe um dia eu falo isso. Nossa, eu também. Mas você é uma mãe foda. Eu acho que eu faço o melhor dentro das suas de ferramentas mim. e das suas Essa é a minha possibilidades, frase. você é uma mãe foda. Mas tem hora que eu falo assim, gente, acho será que eu pequei? Será que eu tô sendo boa mãe? Não, mas olha só, a culpa,
ser mãe mas é ter culpa. a mãe foda erra também, cara. Exato. Eu falo que eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Isso eu tenho certeza. Sim, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou tirar meu pelo, a minha pele, pra fazer tudo pelo meu filho. E não só na pra ver o maternidade. sorriso dele, assim. Mas, o sorriso amiga, dele eu tenho pra esse mim mesmo... Nós somos o melhor que nós podemos ser. E isso é o melhor que a gente pode fazer. É ser o melhor que a gente pode. Eu tenho esse questionamento sempre na minha É cabeça. foda. Você é foda como mãe. Já te digo, tá? Você também. Você não Você tem tanta também. intimidade, mas você com certeza deve Nossa, ser. mas eu tenho essa Você questão é uma sempre. Eu puta de uma divido mãe. muito, falo... Eu acho que tem várias vezes eu falo, eu acho que eu não nasci pra isso não mesmo. Eu acho que eu não queria ser mãe antes, porque eu já sabia que eu acho que não... Eu acho que eu não... Você ainda tá com isso de não quer ser mãe, Tayla? Não. Eu tô falando... Não, de não achar. Que louca, ela achar que é boa o suficiente. que não sei, Não, ele esses não dias, tem e ela essa- eu fica nunca- fazendo umas matemáticas, assim. Esses dias ela chegou aqui e falou, não, porque eu não tô tanto tempo em casa, porque não sei o quê. Que nem hoje ela tava chorando de manhã, porque a TT tá no Rio e tá com saudade dela, ela viu na câmera chorando, chamando por ela. Ou num outro momento, ela se dividindo entre os 2 filhos, e ela nunca, não sei o quê, porque nunca... ele está Nunca é o sempre faltando. suficiente. Aí eu olhei pra ela e Sei. falei assim, deixa eu só te explicar. Nunca vai ser suficiente. Você Nunca é vai mãe ser. deles, eles vão te querer. E que bom, é isso. Que Acho que serve pra você ouvir isso. eles vão te Eles vão querer querer o mais, tempo Por mais que a gente todo. dá, quando ela me falou isso, deu uma... Eu falei, nossa, é verdade. Porque eu realmente fico na matemática. Fiquei tantas horas com, tantas horas com. Fiquei aqui, larguei aquele trabalho pra ficar... Deixa eu não sei o que, promover um exercício aqui. Vocês lembram da mãe de vocês, quando vocês tinham 2 anos de idade? Não lembro nem dos 2, nem dos 3, nem do 4, Sim, mas até- isso é um... qual é a tua amor, mas eu primeira sou lembra- toda traumatizada por causa disso. É por isso que eu faço essa conta maluca na minha cabeça. Mas você não tem que fazer essa conta. Porque foi horrível não ter fica ela. na tua memória. São Eu lembro, os com momentos 5 de anos, lembro. qualidade. Lembro. Você tem alguns Lembro. bolas de memória, de coisas especiais, de momentos especiais, que Eu formam não tenho uma essa infância. bola, é por isso que, Ela pode não ser positiva, mas ela é formada por alguns momentos, ela não é formada por todo o santo e dia. cada vez mais... É isso que eu tô tentando Não, te eu dizer. sei. Eu vou falar aquela que fala mais Mas da eu acho relação que esse dela meu- com a mãe dela do que ela mesma. Mas eu acho que esse meu peso do cálculo vem justamente por não ter tido Mas isso. então, isso é um negócio que na análise, Tem essa rapidinho, você descobriu, né, esse buraco. E você mergulha nele o tempo todo pra se curar, pra ser uma melhor mãe para suas crianças. Então isso A já melhor? É a melhor, sim, uma melhor mãe cada dia mais. Tudo bem, esse já é um lugar conhecido e seguro e você já fica até confortável nele, se você for parar pra olhar. Fico. Fica. Quando a sua mãe chega no municipal e chora emocionada, presente, que veio te ver e orgulhosa, e ela olha pra você e chora, você não sabe nem o que você faz. Eu não sei nem lidar com Você isso. não, sabe ela rea- não não sabe sabe nem reagir. reagir. Eu não sei, eu fico... Então é muito Porque eu nunca louco tive. isso. É, exatamente. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente gravou episódio com a irmã da Tayla aqui, que tá muito Ai. lindo, vale assistir. E a mãe dela tava na plateia. Nossa. E a sua irmã fala uma coisa que eu já tinha enxergado e nunca tinha nomeado, e você concorda, os valores de vocês, quem você é, e você fala. E a sua mãe não estava presente como talvez a sua criança gostaria, mas ela não deixou de te dar os seus valores. Você mesmo fala, eu fui modelo, eu tive a oportunidade de emburacar nos caminhos mais perversos e difíceis, mas os valores ela tinha te dado. Concordo Então, 100%. assim, é isso que a Ju tá falando, entendeu? Então, eu acho que é um lugar que a gente tem que... É isso, você porque, sabe, mas porque assim- vai errar. Já perdi apresentações de filho na escola. Nossa, Cara, eu perco esqueci. Imagina, tem coisa pior do que seu filho lá tocando um violãozinho Tadinho. e você não fui. Juliana, Gente, eu ela queria estava, morrer. ela estava Também. chorando, porque ela ficou 6 dias fora, fazendo um trabalho dos sonhos. Não vou fazer publi pra publi dela, mas assim, um trabalho dos sonhos, que foda, que qualquer pessoa do nosso meio vai olhar e vai falar, que foda. Aí eu falei, aham. você tá chorando? Todas as pessoas do nosso meio amariam tá lá fazendo o que você tava fazendo. Pô, difícil é ficar 6 dias longe da sua filha, tenho certeza. Mas você vai voltar tão grandona pra ela, Exato. que talvez se você não tivesse ido e tivesse dentro da sua casa, estaria esses insuportável. 6 dias Tá você ia estar insuportável, insuportável. despedaçada. Você tem que estar inteira. Pra você ser boa, você tem que estar inteira. Tem que ser uma mãe feliz pra ter um filho feliz. E se perdoar, gente. A gente tem que se perdoar. Né? Obrigada pela terapia. Vai, gente, obrigada. Vocês viram que Obrigada, gente, desculpa, foi virou ótimo uma sessão o de programa de terapia para hoje. mim, desculpa. Vejo vocês no Espero que próximo. sirvam para vocês. Mas eu acho que é difícil, né? E quando é que tem filha mãe, a PTT é a menorzinha de todos É os a menor. nossos, né? Então é a fase que a gente ainda se despedaça com Sim. eles, né? Então a Ju Sim. vem ali da adolescência, os filhos grandes,
Com certeza, Até você hoje deve ter sofre. passado por esse lugar que ela Sim, tá. muito. Gente, Até ter o essa Antônio, segurança, né? que assim, quando eu tive o Pedro, eu consegui preparar o terreno todo. O campinho tava lindo, aparado para ele. O Antônio, eu engravidei sem querer. Então, o Antônio veio no meio do furacão. Eu tava com uma novela, um elenco inteiro me esperando. Qual que era a novela? Eu esqueci o nome, sabia? Muita São tantas, novela, gente. Eu tava tão desculpa. desnorteada que eu esqueci. Aquela da Esqueci, sete lá. eu que acabei passava. não participando. As que eu fiz, eu esqueci. Mas essa eu tive que me retirar do elenco. E foi descoberto assim com fofoca também. No meio de uma festa, eu acabei contando para uma amiga no banheiro. Ela contou. Eu tô grávida. Ah, já E a jornalista estava do lado. Sempre tem um ouvido. Gente. E publicou no dia Não. seguinte. Aqui é um ouvidão. O diretor-geral da novela falou: você está grávida? Está combinada com a gente? Eu ia te contar amanhã. Mas não deu. Nossa, Foi assim. olha quanta irresponsabilidade aqui em menos de 10 minutos E de um eu pro outro. tava assim, no comecinho, eu queria ter esperado, né? Ver se vai vingar. Gente, eu não os próximos consegui contar pra 3 mim, meses. Juliana. Exato. Eu consegui Então, contar assim, o Antônio veio pra minha melhor amiga. no Eu ia meio fazer de pra contar, não consegui. Desculpa te interromper. Não, eu que te interrompi. A gente fala E aí muito. o Antônio chegou no meio do furacão. Você falou Então da foi história diferente. da novela. Engravidou Então, sem querer. o Antônio já veio no meio de uma confusão muito louca. Mas por que eu tava falando disso mesmo? Não, não Tava do entendi, vocês peso da perderam a carga, novela. que lá atrás a carga era mais... Vocês já fizeram acompanhamento? Você já fez? Tipo, a saúde mental antes, durante e depois da chegada do filho? Não, eu só fiz terapia depois dos filhos já Também. mais velhos, assim. Queria ter começado muito antes, seria muito bom. Eu fiz na fase da caixa que eu te falei, que ele olhou e falou: mãe, você é muito forte. Nessa fase, nessa época, quando eu comecei Aí no a fazer. puerpério que você falou que você fez, você medicou, né? Que te Mas eu não ajudou fiz a muito. análise. Você medicou, você foi no psiquiatra e Não, só eu fui na médica, ela falou: você tá com os hormônios. Eu não tomei remédio. Remédio Eu tomei um pra remédio natural. É, uma regulação Uma hormonal. regulação, um remédio natural. Não tomei remédio tarja preta. ansiolítico, essas Não. coisas. Legal. E eu tava aumentando ainda. Caramba. Não, mas também existe, dá pra tomar e É, é super não, mas eu tomei uma importante. coisinha de leve e eu só fui fazer análise. Uhum. Sempre escutei, assim, por favor, faça análise, faz muito bem. Não significa que você tem que estar deprimida pra fazer. Isso mudou a minha vida. Foi depois que meu pai faleceu. Faleceu. É. Ali eu comecei a fazer. Lembrei por que eu tava falando do Antônio. Eu tô tentando entender. Porque essa coisa da culpa, a gente tava falando da culpa. Eu tirava leite no Projac pra mandar pra casa. Ainda botava no envelope assim, milk delivery. Tirava mesmo, bomba, mandava pra casa e ficava muito tempo sem ver o Antônio. Então, assim, o Pedro teve o melhor de mim. O Antônio, Teve o eu que faltei deu. bastante para ele, assim. Porque, de novo, isso que você falou do grande trabalho, eu tinha muita vontade de trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor, acho que todo ator tem vontade de trabalhar pelos processos criativos e artísticos dele. Uhum. E ele me convidou para fazer um projeto maravilhoso e eu estava com 6 meses, eu estava no auge do aleitamento, do comecinho e tal, mas eu falei, eu quero. Claro que me deu muita culpa, porque, caramba, vou deixar um bebezinho de 6, 7 meses em casa para fazer uma preparação extensa. Sabe aquelas preparações de ficar o dia inteiro? Elenco, imersão, Cabeçuda. aquelas loucuras, assim, que a gente fica o dia inteiro pirando. E a minha cabeça O neném. no neném, assim. Então foi difícil pra caramba. Mas, assim, o Antônio tá aí. E tá maravilhoso. Ontem eu boto eles pra dormir todo dia, né? O Dudu leva pra escola, de novo, a gente segue dividindo tarefas, né? Então ele leva pra escola e eu sempre faço a coisa de botar pra dormir. Você bota pra dormir com adolescente? Boto. Ai, gente. Eu boto. Faz um manualzinho, Ju, pra gente, né? Ainda dá tempo. Eu sei, Mas assim, o botar para dormir É trocar assim, uma ideia na cama. é a resenha noturna. Uhum. É onde brotam as conversas mais maluquinhas e legais, assim. O Dudu tem até da nossa resenha noturna. Boto para dormir, boto aí um que é arranho, o outro que é massagem. Arranho é com a unha e massagem é massagem. Às vezes eles estão juntos, aí eu fico assim, pô, mas eu
Eu não consigo fazer arranho com uma mão e massagem com a outra. Eu não tenho essa habilidade. É muito bom, né? Mas e eu eles fico no soltam meio. muita coisa, né? Aí eles soltam muita Rael coisa. Aí o Solta Antônio muita falou coisa. assim... Aí, pessoal, eu amanhã acordo cedo pra trabalhar hoje, não vai ter muito arranho não e tal. Não. Aí o Antônio falou assim, mãe, tá de boa. Só o que a gente quer é a sua presença mesmo. Nossa, acabou Aquele com jeito ele. do Antônio, né? Só que ele fala tipo carioca, assim, só o que a gente quer é a tua presença. Aí, então eu já marquei minha presença, tô indo. Então assim, com toda a falta que eu fiz pro Antônio, tá tudo bem, cara. Eu tive... Todas as festinhas de aniversário eu tava ali cantando parabéns. Eu fiquei muito mais tempo com ele do que não fiquei. E quando eu não fiquei, eu me perdoei. E você não sabe? ficou pra voltar melhor pra ele, Exato. né, também. Não é que você não ficou... Porque é muito sobre a qualidade, né? A gente fica se culpando Qualidade, de gente. quantidade. Não adianta, você pode ficar o dia quantidade, inteiro com a quantidade. criança no celular. O que adianta? A criança tá ali, você tá aqui. Aí eu tá com... Nós somos mulheres inteiras antes de sermos mães. E às vezes a gente esquece desse lugar, dessa outra caixinha. Tem a caixinha da maternidade e tem esse lugar, esse trono que é onde eu sou mulher. Que é uma longa jornada até a gente catar todos os Exatamente. caquinhos e se enxergar inteira de É. novo, né? Eu não sei como foi pra vocês, mas acho que a maioria dos depoimentos é que até a gente se entender quem a gente virou, né? O nosso avesso, como a Tayla gosta de chamar, né? Que a gente é virada do avesso, né? Que a gente é atravessada, mas então quem a gente é agora? Sim. Né? Até, Gente, até as roupas. até as roupas, até Eu hoje. lembro que eu ficava Nada assim, presta na minha não, casa, shortinho nada não, que agora eu sou mãe. Olha que... Não, o estilo ver? mudou pra melhor, eu achei. Tô falando do lado mais assim, nunca fiquei, sou mãe, vou botar isso daqui. Às vezes eu chego na escola, eu vejo umas pessoas que jogam assim, eu chego sim, Joga esse quase shade, né? Que você chega lá Eu toda chego lá assim. assim, ó, com a mochilinha assim. Aí meu filho, vem ele, pô mãe, essa é minha mãe, hein? Ela é linda, né? Fala, Ai, que ô mãe, tá amor. linda hoje, princesa? É outra coisa agora. Aí vai apresentando pra todo mundo. Te amo, mãe, você é a princesa da minha vida. Aí beija. Ai, essa fase é E muito sai, eu boa. amo. Ai, que saudade. Eu uso qualquer roupa, mas eu acho que eu virei uma mulher melhor. De estilo, de jeito, de segurança. É. Depois que eu Não, eu catei os demorei. 70 mil cacos. Eu demorei Mas pra é que voltar dá pra ver skin que mulher. Você tá muito encaixada também, né? Você É. tá numa fase feliz, você casou de novo, você tá trabalhando, brilhando, crescendo profissionalmente cada vez mais, não é, né? É nítido, dá pra ver, né, a luz, assim. Então é lindo, mas mamãe, como você é forte. Teve todo esse caminho até você chegar aquela aí escada onde foi você pesada tá. subir. Teve todo Aquele esse caminho caixote, aí. meu amor. Como você Eu disse, achei que ela ia cair todos- da minha mão. E que é só a gente pela gente, né? No É. final das contas. A gente tá por eles, mas se a gente não se lembrar de ser a gente pela Ai, gente... tem que ter amigo. Eu falo pra ela, um dia eu liguei, dei um esporro nela, mandei uma mensagem pra ela, acabei com a vida dela. Eu falei, amiga, sou mãe. Eu falei, agora você vai virar mãe. Trancada dentro de casa. Não vai me ver, não vai nada. Aí encontrei deu com ela, mesmo. dei um esporro nela. Ai, não quero sair de casa, não quero ver ninguém, me deixa aqui. Aí eu hein? xinguei ela, briguei. Vai ficar trancada dentro de casa? Eu não vou te ver. Bom, aí dei um esporro nela, mudou. Mesmo assim, ainda tá um pouco. Eu fico com o Renato aqui, ó, fabulando contra, pra tirar. Aí um dia eu encontrei ela no aeroporto, fiz assim... Mas há motivações e motivações, né? Uma coisa é ficar em casa porque você tá afim de ficar em casa. Não é isso. Não é isso. Não é. Ela fica puta. Aí eu falei pra ela assim, ó, fazer um churrasco. Não, me mandou fazer o churrasco. Tô indo por aí pra tua casa. Eu fiz. Manda em mim. Manda Cara em de mim. pau, né? Ela fez. A garota é cara de pau. Manda em mim. Faz Entrei, churrasco peguei a aí. cerveja, faz churrasco. Não quer fazer churrasco, não? Aí ela fez assim, quero. Mas... Eu falei, não é hoje. Mas é aqui? Aí Ué. Marcos, pois, pô, pergunta mais descabida, a menina tá chegando de viagem. Eu falei, vai, até vai ver o que ela vai fazer. Daqui a pouco toca o telefone. Fiz, mas em cima da hora, se não vier, acabou, hein? Aí eu parei o carro e fui. Pra gente encerrar esse papo maravilhoso, né? A gente falou, pra caralho. é muito importante a gente, nossa, tem milhões de coisas Não, eu que a nem gente poderia peguei passar. a Nem dá. ficha, nem peguei. O que vocês, assim, Não deixa. destacariam, né? A gente sabe que são muitas mudanças e cada fase da maternidade traz uma mudança, né? Mas eu acho que do todo, assim, o que vocês... Diriam para uma mãe de primeira viagem grávida, porque acho que também vai ser um episódio bem assistido, do tipo, engravidei, o que nunca ninguém me contou. Deixa eu ir lá descobrir. O que vocês falariam? Do bom pra essa mesmo, do mãe? lindo, dessa que transformação. vocês Do que vocês querem, quiserem, mas dessa beleza, dessa transformação.
Se permita. Tanta coisa. Se perdoe. Seja gentil com você. O resto, depois a gente cata os pedaços e se encaixa. Isso aí. Se perdoe é muito bom, é para ficar como mantra mesmo. Eu acho que para quem está, né, começando essa jornada, eu acho que primeiro a gente tem que ter muita paciência, porque se tem uma coisa que grávida tem que ter é paciência, não, obviamente não só para esperar, mas porque todo mundo quer dar um pitaco, né? Quando você fala que tá grávida, todo mundo quer falar alguma coisa. Ai, você tem que fazer isso. Ai, você tem que passar o óleo e depois tal. que nasce, todo mundo sabe mais do seu filho que você, do que você. Né? É fome com você, acabou de amamentar. Só que tem umas dicas que são muito boas. E então, assim, é só filtrar. Também não ficar com aquela coisa, com aquela barreira de ai, que saco, todo mundo quer me falar alguma coisa e eu não quero ouvir. Tem umas dicas que são muito... Eu ganhei dicas valiosíssimas, assim, que talvez se eu tivesse colocado uma grande barreira, eu não teria passado tão bem por processos difíceis, assim. Então, principalmente, assim, as vozinhas, as tiazinhas, que sempre querem falar alguma coisa, paciência com essas tiazinhas, porque elas vêm falar uns truques, assim, de outros tempos, mas que valem muito a pena de escutar. Então... eu acho que é isso. Vou juntar o que Isis falou, que é se perdoe e tenham muita paciência, porque é lindo demais. Paciência! Vamos encerrar com essa palavra. Paciência. Maternidade é sobre paciência. Vamos mudar o tempo? Vamos começar tudo de novo? Maternidade e paciência. Vamos começar... Porque assim, gente do céu, a gente precisa fazer uns... O que a gente faz? Porque assim, é sobre isso o tempo todo. Paciência com a gente, paciência com a criança, paciência com o marido, paciência com o mundo. Paciência com a gente mesmo. Paciência com a gente. Muito, muito. Com a gente, eu acho que é o pior. Com a Porque gente. a gente se cobra muito, né? Muito louco. Obrigada, gente. Hoje a gente abriu espaço para aquelas verdades que ficam entaladas, aquelas que a gente sente, mas não tem onde dizer. Porque mesmo com todas as tentativas de desconstrução, o mundo ainda espera da mãe um sorriso constante, uma força inabalável, um amor que não cansa. Mas a real é que a maternidade é intensa, é contraditória, é linda e brutal ao mesmo tempo. Ela tem amor, sim, muito, mas também tem cansaço, tem dúvida, tem culpa, tem noites em claro. Tem aquela solidão que ninguém posta no Instagram e que a gente trouxe pra roda hoje. Então, se esse episódio te fez sentir menos sozinha, ele já cumpriu o seu papel. A gente quer agradecer muito a presença da Ju, da Isis, por essa conversa deliciosa e muito verdadeira. Muito obrigada por compartilhar experiências de verdade com a gente. E claro, agradecer também a nossa fiel plateia 1001 e todos vocês que sempre nos acompanham aí do outro lado da tela. Beijo grande, até semana que vem. Até.